Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 158. Estou aqui com ele, meu amigo Rafael Mazzucato, trampa na mesma empresa que eu. Tive a honra, né, o prazer de conhecê-lo pessoalmente também, no evento da empresa. Temos uma foto juntos, né, com a galera lá, muito da hora. E Rafael, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, meu amigo. Se apresente para quem não te conhece, né, quem é o Rafael, para uma pessoa que nunca ouviu falar dele. E mais uma vez, obrigado. Valeu, Jonathan, muito prazer, cara. Eu sou o Rafael, sou de São Paulo, tenho 32 anos, 2 filhos, e segundo o Jonathan, eu sou interessante o suficiente para estar aqui, então bora lá, trocar uma ideia aí e ver o que sai desse bate-papo aí, cara. Exato. Esse bagulho é até engraçado, mano, porque, tipo, algumas vezes eu já ouvi, né, de convidados falar assim, caramba, mas é porque criou-se uma mística de que convidado de podcast tem que ser famoso, né? Criou-se essa mística, né? Essa coisa de que tem que ser famoso. E o meu programa, ele não é necessariamente de figuras, mas sim de histórias. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo tem uma história legal pra contar. Todo mundo tem. Não tem essa pessoa que não tem uma história pra contar. Ela pode não saber contar. Aí é uma coisa, ela pode não saber contar a própria história. Mas que ela tem, ela tem. E o meu programa também, ele é feito por amigos, né? Então, por isso que eu resolvi chamar você. Toda vez que eu gravo com um amigo, eu gosto de perguntar para a pessoa qual foi a primeira impressão da pessoa quando me conheceu, né? E não é porque eu sou narcisista, não tem nada a ver, mas é porque eu quero saber, sou curioso, né? Qual foi a sua primeira sensação, a primeira impressão, Rafael, quando você me viu? Cara, a primeira sensação que quando eu te vi foi, caramba, mano, cara é do Acre, tipo assim, né? Aqui o pessoal de São Paulo teve uma época, pelo menos na minha adolescência, que começou o negócio de internet, tinha até aquela brincadeira, o Acre não existe, negócio de dinossauro, tudo, né? Aquelas coisas de internet. Aí a primeira coisa, nossa, o cara é do Acre, veio do Acre, e tipo, a empresa contratou o cara do Acre. Eu pensei, cara, a logística de enviar o notebook para o Acre, a logística dele vir para cá. Não, eu tava curioso, cara, curioso de saber, né? Mas, cara, você é muito simpático, velho. Você é muito simpático. Então, você é comunicativo, então não teve, assim, uma barreira, assim, pra gente trocar uma ideia e a conversa fluir. Foi engraçado que eu duvidei que o notebook chegaria para mim em tempo hábil, tá? Porque, assim, eu tava fazendo o onboard e tal, e no celular isso, né? No celular. Aí a Lana falou, não, teu notebook vai chegar no dia que eu comecei. Eu falei, tá, mas duvido muito que chegue. Cara, quando foi, tipo, uma e meia, eu acho, meu dia, para 1 hora, horário daqui, né? O notebook chega um pouquinho em frente de casa. Aí eu falei, caramba, mano, chegou. Chegou em tempo hábil, porque, cara, é uma distância do caralho, velho. É uma distância longa, né? E eu acho que a internet ajudou também. A internet ajudou muito a popularizar mais o estado, digamos assim. Porque eu lembro eu entrei na internet tarde, né? Eu entrei pra internet em 2000. Quando eu falo eu entrei pra internet, tipo assim, eu criei rede social, né? Tarde. E em meados de 2012 pra 2013, pô. Tipo assim, tarde. E eu lembro de ter grupos, né? No Facebook, grupos de nichados, né, onde tinha gente de todos os estados, assim, e a gente começar a trocar ideia, mas foi legal. E cara, quando eu te conheci, também foi a mesma fita, pô, assim, eu tava num local totalmente novo pra mim, né, de qualquer pessoa que sorrisse pra mim, eu ia achar da hora, e quando eu cheguei lá, todo mundo me tratou bem, por causa dessa mística também, né, pô, o cara é do Acre, como é que é lá, enfim, essas coisas que eu já sou acostumado de ouvir desde que eu sou gente, tá ligado? Sempre tem essa pergunta de como é que é lá, o que tem lá. E eu meio que não tenho o que falar, porque pra mim é uma cidade normal como qualquer outra. Só que eu entendo que, pô, né, tem essa curiosidade, né? Mas, tipo assim, foi até um bagulho... Pra você é padrão. Onde você nasceu, cresceu. Exatamente. É a cidade que se conhece, né? No dia que a Ana Lu perguntou, pô, tem shopping aí? Eu falei, tem, pô, óbvio que tem, é capital. Ela falou, tem quantos shopping? Eu falei, só um. Ela falou, nossa, mas só tem um shopping. Eu falei, pô, Rio Branco é pequeno, mano, pra que vai ter mais do que um? Aí o cara começa a entender, né, o choque, né, de localidade, né, pô, que é inimaginável, tá ligado? Ter
São Paulo para Rio Branco, né? Mas, Rafa, eu quero saber da tua história, né, mano? Eu te falei que o meu programa ele é para ouvir história. Eu queria que você contasse um pouco da sua, assim, desde o período de infância, né? Obviamente falando, adolescência, pai e tal. E na medida que você for contando, se tiver alguma curiosidade, eu vou te interromper e te perguntar. Mas pode ficar à vontade. Fechou, cara. Vamos lá. Bom, eu nasci e fui criado, bem dizer, ali no Jardim Rincão, ali, um microbairro ali, próximo ao Jaraguá, Perus ali, Pirituba, aqui em São Paulo. Minha infância foi bem tranquila, cara. Eu tenho, né, meu pai, ele já era um senhor de idade, né, eu sou do segundo casamento do meu pai. A diferença de idade do meu pai e da minha mãe ali era, acho que uns 30. Bastante, assim. Não lembro ao certo a diferença, mas era bastante. Tanto que, quando eu nasci, meu pai já tinha 60 anos. Né? E aí, ele já era aposentado, tudo. Eu tenho um irmão, né? Meu irmão é adotivo, mas, assim, adotivo para quem conhece ele antes de eu nascer, né? Porque sim, quando eu nasci, ele já estava lá, então, pra mim, é irmão de sangue, entendeu? Sim. Mas é adotivo e tal, mais por conta de não ter o mesmo nome e tal. Mas minha infância foi tranquila, cara. Foi tranquila. Tinha uma treta de irmão, que sempre tem. Aí, como meu pai era aposentado, era servente de escola, sabe? Limpava a escola, tudo. Aí trabalhava, dava umas 10. Aí estudei na mesma escola que minha mãe trabalhava, então, tipo, eu era sempre o filho da tia, sabe? Eu não podia cabular, não podia fazer uma besteira na escola, isso foi até a oitava, né? Aí depois da oitava, aí eu mudei de escola, tudo, aí meio que eu comecei a dar uma desandada, dei umas cabuladas, não que eu me orgulhe, mas tem umas histórias, né? Sim. Contadas cabuladas. Às vezes ia até a porta da escola, desviava o caminho, ia para casa de um amigo, do outro. Pode crer. Aí, quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, meu pai faleceu, né? Ele um dia lá de madrugada, ele acordou, aí ele se sentiu mal, caiu, começou a vomitar sangue, tudo, aí levaram para o hospital, aí acharam que era uma úlcera, depois disso, vamos operar, e quando abriram, viram que era câncer, aí depois também não dava para operar, aí fecharam e só, tipo assim, ficou em cuidados paliativos, sabe? Aí ele faleceu, acho que eu tinha 12 anos. Na época eu fazia curso de informática em outro bairro, pegava busão, tudo. Mas é isso. Aí depois disso, cara, aí eu lembro que, acho que pouco antes dele falecer, eu ganhei um violão, que eu gostava, né, de tocar violão, aí aprendi a tocar violão. Aí depois que ele faleceu, eu fiquei meio rebelde ali, por que Deus tirou meu pai, essas coisas. Pode crer, eu ia te perguntar isso, como é que você lidou com a morte dele? Cara, foi difícil. Primeiro porque, tipo assim, acho que ninguém tá preparado, né? Pra se despedir de alguém tão importante na vida, né? Ninguém tá preparado, mas eu era muito novo, né, cara? Eu era muito novo. E foi, pra mim, meio que foi um trauma, porque, tipo assim, eu não consegui aproveitar, né, o meu pai. Assim, porque meu pai, ele já era de idade, né, não tinha pique para correr atrás de bola, para fazer nada, né. Ele ficava lá na dele, né, pelas limitações já que ele já tinha, e aí não tinha muito aquilo, era só a presença mesmo ali de um pai e tal. Ele era cuidadoso, ele era carinhoso, né, ele não era aquele... Ele era um pouco machista, mas também pelo ano que ele nasceu, pela década que ele nasceu, lá de 1930, sei lá. Então ele era machista, assim. Eu lembro uma passagem que, na época, não lembro quantos anos eu tinha, se era 8, 9, não sei. Meu primo colocou um brinco, assim, né? Na época era moda colocar brinco, não. Pode crer. Cheguei todo empolgado. Ô pai, eu quero pôr um brinco. E ele pegou. Ana, se aparecer com o brinco aqui, eu arranco o brinco e sua orelha junto.
Até hoje eu tenho briga. Traumatizou, hein? Traumatizou, velho. Eu fui batizado na Igreja Católica. Eu fiz a primeira comunhão na Igreja Católica, né? Minha mãe insistiu para eu fazer. Mas, assim, eu não tinha tanta fé. Mas quando meu pai adoeceu, eu lembro que era próximo ali da data do... Acho que é São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis ali. É ali meados de outubro. Cara, eu lembro que, tipo assim, eu rezei com toda a fé que eu tinha. Não era muito, mas eu rezei com toda a fé que eu tinha. Só que assim, na minha oração, eu pedia uma cura, né? Claro que eu não, né? Pô, eu quero meu pai vivo, meu pai com saúde, eu pedi uma cura. Pode crer. E aí aconteceu que ele faleceu, tudo, mas me faltou ali uma maturidade para entender que talvez a minha oração tenha sido atendida, porque se parar para pensar, ele ficou acho que só uma semana internado, então ele não sofreu, né? Do momento que ele se internou, que foi onde ele passou mal até ele se falecer, ele não sofreu. Mas para mim foi tipo assim, pô, arrancaram, entendeu? Arrancaram de mim o meu pai. Eu fiquei revoltado com Deus, xinguei Deus e blá, blá, blá. Acho que faltou maturidade na época, né? Então, assim, pra mim foi difícil lidar com isso, né? Aí caiu tudo nas costas da minha mãe. Tudo, né? Responsabilidade. Meu irmão já tinha começado a trabalhar, mas tinha hora que dava umas sumidas, assim, minha mãe ficava preocupada. Aí eu também comecei a sair, aquele negócio de adolescente, 13, 14 anos, né? Com 13, acho que foi um ano, 2 anos depois que meu pai faleceu, aí eu comecei a me coçar porque eu queria dinheiro. Porque os amigos saíam, eu ia sair, né? Tipo assim, eu nasci e fui criado numa família pobre, né? A gente não era miserável a ponto de passar fome e tudo, mas a gente era pobre, né? Eu moro num bairro pobre, né? Não chega a ser, né, uma favela, né? Favelona, mas é um bairro bem pobre. Pode crer. A gente, cara, é a consciência social, né? A gente achar que tá bem de vida e, na verdade, se você é assalariado, você é pobre e não sabe. Né? Exatamente. Você pode até ganhar ali 50 mil por mês, que você vai continuar sendo pobre. Você recebe de alguém isso, não é o seu dinheiro que tá te devolvendo, você continua pobre. Então, assim, minha mãe teve que segurar ter o meu dinheirinho, tudo. Aí comecei a fazer um bico numa mecânica, trabalhar numa mecânica lá de ajudante. Aí queria ser mecânico. Não deu muito certo, não. Acho que eu passei uns 6 meses lá e o dono lá era muito chato lá e larguei de mão, fui embora. Aí depois disso, aí comecei o primeiro ano do colégio. Só que nisso, cara, acho que em meados de 2000, meu pai faleceu em 2003. Eu acho que em 2005, se eu não me engano, foi em 2005. Ou 2004, agora eu não lembro. Minha avó faleceu, né? A gente era muito apegado na minha avó. Tanto que, assim, na minha infância, a gente ia muito ali pra casa da minha avó. Tinha uma penca de primo, minha avó tinha 11 filhos, mais 2 agregados que ela ajudou a criar. Então, aí quando juntava todos os primos, juntava todos os tios, tudo. Então, assim, aí em 2004, 2005, minha avó faleceu. Aí foi um baque, né? Porque, tipo assim, né? Pra minha mãe ali, claro, foi um baque pra família inteira, mas pra minha mãe eu acho que foi um baque muito, muito forte, porque logo na sequência, assim, ela descobriu um câncer de mama. Caramba. Tipo, já estava bem avançada e ela precisou operar, tirou um pedaço do nervo aqui debaixo da axila aqui, aí ela operou tudo. Aí, beleza. Foi um tratamento difícil, tomou quimioterapia, fez radioterapia, comeu banco de água amassou ali no tratamento, mas beleza, sobreviveu, bola para frente. Minha mãe sempre foi um exemplo ali para mim de luta, de perseverança. A bicha foi muito guerreira, mano. A vida inteira foi ali guerreira. Tanto que passou
Passou 5 anos, aí só vou fazer um paralelo da história da minha mãe. Passou 5 anos, ela teve o câncer de mama na outra mama, né? Lá foi em 2011, mais ou menos. Teve na outra mama, teve que operar também, arrancou a outra mama, né? Ficou sem as duas mamas. E aí, passou mais 5 anos ali, que é o período ali que fica tomando um remédio lá para fazer igual o câncer. Aí voltou nos ossos. Aí ela teve câncer nos ossos, só que no osso não tem muito o que fazer. Você fica ali no banho-maria, sabe? Sim. Pelo menos o que eu entendi. Na época ela tinha parado de fumar, né? Ela e meu pai sempre fumou muito. Na época ela tinha parado de fumar, só que aí quando voltou a última vez, ela desistiu. Tipo assim, não, eu paro de fumar, o negócio volta, toda hora volta, então agora eu vou fumar. Aí voltou a fumar, o câncer já nos ossos, ela voltou a fumar tudo, mas ainda assim, cara, ela, sabe, ficou mocota ali, né, fazendo tratamento ali, tomando umas medicação para fortalecer os ossos, tudo. Aí só que aí depois de 2011, que foi a primeira cirurgia, a segunda cirurgia da outra mama, quando foi ano passado, aí ela, tipo assim, tem um marcador tumoral lá que ele aumenta no exame de sangue, que aí é como se falasse assim, tá avançando. Aí já aumentou no dela lá. Aí, antes dela começar a fazer os exames para ver onde estava tudo, aí ela começou a sentir muita falta de ar, tudo. Aí internei ela, aí, cara, durou um mês, assim, sabe? Um mês. Acho que você já estava na W12, né? Você deve ter acompanhado. Eu entrei em junho, sim. Junho, né? Cara, foi ali um mês ali de... Porque assim, ela internou, aí uma semana depois os médicos já vieram já e falaram, olha, ela não aguenta operação e ela não aguenta tratamento, né? Então, tipo assim, não tem o que fazer. Rezar por um milagre, né? Ou só aliviar ao máximo os últimos momentos dela, porque não tem o que fazer, né? Do ponto de vista médico, não tinha o que ser feito ali. Aí foi o mês de pegar, cara. Foi o mês da choradeira, do luto ali. E aí a gente optou por não falar para ela, né? Para não tirar as esperanças dela, né? Até porque o milagre pode acontecer. Não aconteceu o milagre que a gente gostaria, mas acabou que eu acho que ela foi em paz, ela foi tranquila. Né? E aí foi isso. Mas voltando lá, né, que eu só fiz um paralelo para contar a história ali da minha guerreira, voltando lá, cara, aí depois da minha revolta lá, que eu tinha perdido meu pai, tudo, aí eu fui convidado para fazer parte de um grupo de jovens lá da igreja, fazer encenação lá da Paixão de Cristo. Era figura que eu fiz lá, um negócio. Aí de lá me convidaram para fazer parte de um outro jovem, que é a Juventude Apostólica de Xanxerê, que não sei se por aí você já ouviu falar, que é da Mãe Rainha. Já ouvi falar, mas por aqui eu não sei se tem. Acho que não tem, cara. Eu acho que não tem. Do lado do Acre, acho que não tem. Tava tanto ali pro Nordeste quando eu participava, mas acho que não chegou na região Norte ainda não. Então, aí era basicamente assim, era um grupo de jovens, né? Era uma juventude, e aí era uma juventude que separava, né, os meninos das meninas, tal, tinha toda uma formação, tudo. Aí fiz parte, tudo, fui ver os papas, vi o Bento XVI, quando ele veio para São Paulo, depois vi agora o último, que é o... Cara, qual que era mesmo? Eu até esqueci o nome do papa, né? Esse último papa, qual que é o... Eu vou ter que dar um Google, que eu também não sei. Eu deveria saber, mas eu não sei. Francisco, Papa Francisco. Isso, deu branco. E aí, na Jornada Mundial da Juventude, cara, eu fui, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, fui para a Jornada Mundial da Juventude, e aí foi isso, cara. Aí nesse meio tempo aí eu tive uma banda de reggae, Pode crer. Trabalhei em gráfica, trabalhei em indústria de borracha, né, numa indústria, fiz estágio, na verdade, né? Comecei a fazer engenharia mecânica, aí no segundo ano eu fiz um estágio numa multinacional, mas em engenharia de processo. Aí trabalhei lá, depois trabalhei numa indústria de plástico,
E aí era uma empresa pequena, mas fiz de tudo lá. Emiti nota, fui motorista, operador de máquina, gerente. Eu fiz de tudo. Fiz mudança, que a empresa mudou de lugar, até eu quase ficar doente. Quase não, eu fiquei doente, né, cara? Eu acho que não sei se eu tive um burnout, mas eu tive um problema sério, que teve um momento que eu ia para a empresa, assim, eu ia sair, né, de casa para ir para a empresa e comecei a chorar, assim, na porta, assim, porque eu não queria mais estar naquele lugar, né? Pode crer. Aí veio a pandemia, eu trabalhei com Uber já, aí depois da pandemia arrumei o telemarketing também, e depois a W12, cara. A W12 é uma mãe, né, cara? É uma mãe que veio pra somar. Pode crer. Cara, tem algumas coisas que você ia falando, eu meio que me identifiquei um pouco com a minha história também, principalmente nesse período que você falou que perdeu o seu pai, né? Eu perdi meu avô muito cedo também. Eu perdi meu avô, eu acho que eu tinha 6 para 7 anos. Foi a minha primeira perca, assim, da vida, né? Porque é quando você se depara com... Quando você perde, assim, alguém pela primeira vez, você tem um choque, assim, que você não é acostumado. Eu lembro até hoje, quando a minha mãe... essa imagem tá na minha cabeça e vai ficar para sempre, né? Quando a minha mãe me dá... ela atende o telefone fixo, na época, e olha para mim, assim. Minha mãe não sabe esconder, né? Assim, ela olha para mim e ela usa uma palavra que até então eu não conhecia, que é a palavra faleceu. Essa palavra eu desconhecia, eu não sabia o que essa palavra significava. Ela fala, teu avô faleceu. E eu não sabia o que essa palavra significava. Tipo, a primeira vez que eu escutei essa palavra, que eu entendi o peso dela, o que ela significava, foi na morte do meu avô. Eu ainda não tinha entendido, né, até chegar no velório e tal, e ver ele lá. Pra criança, né, é uma coisa muito nova, porque, tipo, você imagina a imagem do seu avô ali, brincando com você, né, meu avô gostava muito de mim, tipo, eu era praticamente um filho pra ele. Eu acho que eu fui o primeiro neto dele. Eu e meu primo é mais velho que eu. Meu primo foi o primeiro, foi o segundo. Então, tipo, e aí você vê no caixão, aí a ficha cai, né? Pô, meu avô morreu. Aí eu chorei, lembro de ter chorado muito e tal. E aí onde eu tive, pela primeira vez, a minha primeira, eu acho que única também, grau de ateísmo foi nesse momento, eu criança ainda, né? Eu lembro de voltar para casa depois daquele dia e ficar olhando pro teto, ficar olhando assim as telhas, né? As divisórias das telhas e tal. E eu ficava sempre numa brisa, tipo, coisa de criança, tipo, ai, o que tem acima desse céu, e acima desse céu, e acima desse, e acima desse. Aí como é que Deus se Deus não tem pai, como é que ele nasceu? Eu ficava nessa pira, né? E aí eu peguei e questionei pela primeira vez, assim, fração de segundos, acho que 20, 30 segundos durou, o meu ateísmo durou 30 segundos. Onde eu falei, cara, eu acho que tu não existe, ou se tu existe, tu não tem tanto poder assim, como dizem, porque como é que tu leva o meu avô, né? Aí, depois que passou essa brisa, eu comecei a falar, não, mas é a vida, né? A gente nasce, cresce, vive e morre, assim. Meu avô foi primeiro, depois eu perdi outras pessoas e tal, mas de família, assim, eu acho que foi só ele, assim, muito próximo, né? Perdi parentes mais distantes, mas meu avô, assim, foi o mais próximo. E eu lembro de ter, os dias seguintes, não consegui ir pra aula, inclusive eu até fiz uma música em homenagem ao meu avô. Tem um rap lá, depois eu te mando. E onde eu falo dessa minha experiência, assim. Então, o que mais, isso que você falou, elucida muito também a minha experiência. O que mais me chocou não foi nem tanto o fato dele ter partido, foi o ter perdido a oportunidade de ter vivido momentos com ele, né? Que, sabe, tipo assim, pô, como seria se meu avô estivesse aqui? Como seria se meu avô visse isso? Como seria se meu avô... É sempre o, cara, como seria... E mais recente, eu perdi meu melhor amigo num acidente de moto, né, em 2020. Aí o choque foi muito maior, assim, porque aquilo, né, você não estando preparado, mas você sabe que naturalmente seus pais, pela idade, vão morrer primeiro que você, né, naturalmente seus avós vão morrer primeiro que você. Agora, quando seu amigo que tem a sua idade, tipo, morre, sabe? Aí, cara, aí foi péssimo, eu quase que entro em depressão, assim, não tinha ânimo pra nada, questionei muitas coisas, não questionei Deus, mas eu questionei muitas coisas na minha vida, na minha existência, e meio que
obrigatoriamente tive que mudar, né? A vida, tipo, me mudou depois disso, né? Existe um Jonathan antes desse dia e após esse dia. E aí, onde todos esses papos clichês que a gente escuta, né? De valorize sua vida, dê valor a quem você ama, blá, 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 que é muito discursivo, né? É muito teórico, é muito cheio de jargões, filosofias e tal. Ele cria uma cara, né? E, na prática, ele cria um sentimento, ele cria uma dor, onde você tem duas opções, e é só essas duas opções, né? Ou você pega isso, aprende com isso na marra, porque foi um choque que você teve e tenta melhorar como pessoa, ou você pega tudo isso e piora. Piora não no sentido de ser um ser humano pior, mas assim, é que é uma dor muito grande, pô. É uma dor muito forte perder alguém, tá ligado? Porrada, né? A porrada. Te derruba. Tem gente que não se recupera nunca, pô. Tem gente que perdeu mãe com 10, 20, 30 anos e até hoje não se recuperou, né? De tanto que não conseguiu lidar. E assim, a gente também não é obrigado a lidar com isso, né? A gente não é obrigado a aceitar. A gente pode se conformar porque não tem o que fazer, né? Mas assim, é difícil, né? É por isso que eu te perguntei na hora que você falou do seu pai, e eu te perguntei como que você lidou e tal. Cara, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não lidei de uma forma simples, não, cara. Até, tipo, hoje, inclusive hoje eu ainda faço terapia, tudo, mas tem horas que volta o assunto. Eu percebo que muitas coisas do meu pai ainda se refletem em mim, tipo, atitudes, o jeitão dele, ficar quietão no sofá ali, paradão, eu vejo que, tipo assim, e eu perder meu pai cedo, né, mas assim, meu pai, diferente, por exemplo, né, do seu amigo que tinha a mesma idade, meu pai já era de idade, então, tipo assim, tanto que foi um dos gatilhos para eu ser pai, mais cedo na minha vida, né? Eu tive, meu filho eu tive quando eu tinha 25 anos, né? 26, 25, 26 anos. Então, assim, era algo que eu pensei de, mano, não posso demorar tanto, porque, sabe, eu não quero que meu filho passe pelas mesmas coisas que eu passei em relação a perder o pai cedo, sabe? Eu quero vivenciar ali mais tempo da vida do meu filho, tudo. É uma reflexão que, por exemplo, né, foi dado ao falecimento dele. No meu ponto de vista, foi precoce, porque eu era novo, mas no ponto de vista comum ali do natural, não foi tanto, porque quando ele faleceu, ele tinha 72 anos. Uns vão falar, pô, foi novo, mas, tipo assim, quem me dera, cara, chegar aos 72 anos, sabe? Com essa vida de boemia que a gente leva aí. Quem me dera. Então, cara, mas tipo assim, eu até te perguntar, cara, o que você acha? Tipo assim, você acha que, porque assim, outras culturas, o pessoal lida melhor, né, com a morte. Na África, né, por exemplo. Na África, no México, no Japão, entendeu? Tem outras culturas que o pessoal lida muito melhor com a morte. Acho que faz parte da nossa cultura, a gente não tá preparado para a morte, né? Não sei se é uma questão da religião, né? Né? O cristianismo tem aquela coisa do morreu, aguarda o julgamento final, e aí vai para um lado, vai para o outro, e tipo assim, ou você se lascou, ou você se deu bem, e se é isso, né? Se faz parte da religião, da cultura. O que você acha, mano? Você acha que... Eu acho que a religião ela tem muita influência nisso, pelo nosso país, né, por ser um país majoritariamente cristão, apesar de ser um regime laico, mas não tem como, é inevitável, é um país cristão, né, você vê pelo nome das cidades, São Paulo, Santa Catarina, não tem, é um país cristão, pô. Laico só no nome. No regime, né? Tipo assim, nenhuma religião conduz, e graças a Deus que não, né? Nenhuma religião conduz, tipo que nem o Estado Islâmico, por exemplo. E que continue assim, sendo laico, que continue assim. Sim. Eu digo só no nome porque, assim, né, você vê que é nítido a diferença, por exemplo, de como eles lidam com outros tipos de religião.
religiões africanas, religiões asiáticas, então eles têm muito disso. Principalmente nos feriados, né? Não existe feriado como é que é o nome daquela festa lá? Uma festa muito da hora, inclusive. Cosme e Damião. Não tem esse feriado, né? Não tem. Pra feriado festa de judaico, por exemplo. Não tem. Os feriados são cristãos. Sim, os feriados são todos cristãos, e ainda digo mais, né? São cristãos católicos, né? Porque não é só. Não basta ser cristão, é cristão católico. Tipo assim, não tenho nada contra, né? Já fui católico, né? Hoje eu me considero apenas cristão, né? Não vou em igreja evangélica, não vou na igreja católica, né? Até porque, cara, eu vou ser bem sincero, eu me desiludi, sabe? Porque as igrejas são feitas por homens, né? E homens, cara... E eu me incluo nisso, entendeu? Tem a parte de hipocrisia, tem a parte da falha ali humana, e não me agrada, cara. Não me agrada, e aí eu me desiludi, tá? Tem muito ego, tem muita soberba, tem igreja que faz, tipo, como se fosse uma hierarquia ali, parece uma empresa até, sabe? Não, você é responsável por isso. Aí o pessoal infla o ego, sabe? Acha que é melhor do que os outros, só porque tem uma posição de responsabilidade ali, né? É tipo político, né? Que tá ali para servir e acaba que eles só pegam a parte do poder, não a parte do servir, né? Tô generalizando, eu sei que tem político legal, bacana, mas generalizando ali porque é o sentimento que o brasileiro tem com tanto político, todo o funcionamento público ali, né? Eles estão ali só mais deveriam estar ali para servir também, né? Muito mais do que ter o poder, mas eles ficam muito, muito mais vislumbrados com o poder. E acho que é da natureza humana isso, né, cara? Sim. Tá bem interligado, inclusive, né? Tipo, essa coisa de como a gente lidar com a morte, né? Eu olho muito para a questão cristã, eu também sou cristão, né? Então eu olho muito para essa questão cristã e eu tenho até uma visão bem realista da parada, né? Tipo, alguns acham pessimista, né? Eu prefiro achar que é uma visão bem realista, assim, porque a dor ela é iminente, não tem como. Não tem como. O luto, inclusive isso biblicamente falando, o luto ele vai acontecer. Ele é iminente, independente de como você lide com ele, né? Tem pessoas que lidam com o luto de... eu lembro muito bem, né, no caso, quando a Marília Mendonça morreu, aí a Maiara, não sei se foi a Maiara ou a Maraísa, que elas são gêmeas, né? Mas uma das duas tava tipo, sem reação, né? Tava totalmente, tipo, dopada, assim. E rindo, né? E o pessoal achou estranho aquilo ali, mas é a forma dela lidar com o luto, cara, é anestesiar. Ela estava anestesiada. Então, e eu acho assim, eu me preocupo muito com a forma como as pessoas que ficarão com a minha partida, como elas ficarão, entendeu? Porque eu já perdi pessoas e eu fiquei mal. Mas assim, eu não vou ter mal o que fazer, eu vou estar morto, pô. Não tem como voltar e, desconsolar, não tem. Entendeu? Então, assim, eu vou tentar fazer o quê? É bizarro o que eu vou falar, mas assim, eu vou tentar ao máximo não morrer, pô. Entendeu? Ou seja, eu vou cuidar da minha saúde, vou cuidar de mim, vou maneirar nas coisas, nos exageros, não vou fazer peripécias, né? Tipo, não vou entrar num carro desgovernado e sair bêbado por aí. Eu acho que são coisas mínimas da vida, mas isso denota um cuidado que a gente tem com a nossa própria existência, não só com a gente, mas com quem a gente ama. Porque é clichê também falar isso. É clichê falar, se você ama fulano, você bajula fulano. Não necessariamente. Se você ama fulano, às vezes você cuida de você, pô, primariamente. Porque o Rafael precisa cuidar dele para poder cuidar da Josi, para poder cuidar dos filhos, tá ligado? Do filho de vocês, para poder cuidar da família de vocês, para poder cuidar dos vizinhos, da sociedade, tudo interfere, tudo influencia, tá ligado? É uma cadeia que tudo influencia. E o fato de a gente não conseguir lidar bem, acredito eu, e aqui eu tô tirando essa tese da minha cabeça, é exatamente porque a gente não foi criado para isso, né? A gente não foi criado para morrer. A gente foi criado para viver. Para viver. É por isso que é um choque. É por isso que é uma realidade. É por isso que ninguém gosta de tocar nesse assunto. É por isso que esse é um assunto evitável, né? Que ninguém gosta de falar. Porque é doloroso pensar na morte, no fim. E eu, cara, particularmente falando, eu sou um cara que tenho muita dificuldade em lidar com despedida.
sabe lidar com o final das coisas, né? É por isso, durante muito tempo, e até hoje ainda um pouco, eu não gosto do mês de dezembro, por exemplo. Eu não gosto da áurea que tem o mês de dezembro, do Natal, do Ano Novo. Não pelas datas em si, mas por ser um fim, por ter um ar de fim, por ter um áudio, está todo mundo se despedindo. Eu não gosto disso, dessa coisa de ir embora. Eu não gosto dessa coisa de deixar pessoas. Eu não gosto de despedida, sabe? E isso particularmente falando, né? Mas eu acho que o ser humano é assim, né? O ser humano, ele não sabe lidar bem com... Por que toda vez que alguém vai embora de algum lugar, de algum emprego, faz uma festa, né? Uma comoção, uma cerimônia? Porque ninguém quer lidar com isso como algo normal. Ninguém lidar. É por isso que a gente vela os nossos mortos, né? Que a gente... Porque é uma passagem que a gente não quer ter que lidar. Então, já estamos filosofando já, Rafael. Mas é legal, pô. É legal você, mas é meio que isso, né? Conversar. Porque é engraçado, cara. Eu, quando eu era muito, muito pequeno mesmo, assim, sei lá, uns 6, 7 anos, eu começava a pensar no existir e não, tipo assim, não tinha lembrança do antes, do que veio antes, né? Igual tinha a novela lá, Viagem, que tem o negócio da reencarnação, tudo. Eu não tinha lembrança do antes e eu não tinha perspectiva do depois. Então, tipo assim, eu entrava em pânico imaginando, morreu, acabou. Tipo, acabou. Sabe? Não tinha fé nenhuma. Muito criança, era morreu, acabou. Tipo, sumiu. Sua existência apagou, já era. E tipo, e tem horas, cara, que até vem um ceticismo, porque tipo, você olha o tamanho do universo, você começa, sabe, ter um pouco mais de conhecimento do universo em si, você fala assim, cara, né, sabe, eu sou menos do que uma célula, né? Menos do que uma molécula ali dentro de um universo gigantesco, né? Infinito ali, que você não tem nem ideia para onde você vai, né? Até onde vai, até onde volta. Aí entra aquelas coisas de multiverso, por que não, entendeu? Aí você fica, mano, não sou nada, entendeu? Pode crer. Mas é isso, estamos filosofando demais. Mas tem um texto de Paulo, acho que é em Gálatas, que ele fala que sobre essa questão de como a gente se vê, né? Que a gente... Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas tem um pouco a ver com o que você acabou de falar agora, de quem eu sou. Que é uma visão que você não pode nem se achar melhor nem maior do que todas as coisas, né, do que os outros, mas também não pode se achar o menor. Tipo assim, não pode se achar um bosta, um merda, né, porque você tem o seu valor. E é o equilíbrio, né. É o clichê do equilíbrio, né, tudo é equilíbrio. Mas é pura verdade, porque assim, e eu também já tive essas pira, né, essas neuras, né, e o ateu, que não acredita em nada, ele também pensa assim, né, morreu, acabou, não tem mais nada, não tem um segundo plano, não tem, não importa se você for um bom ser humano ou um ser humano ruim, se você morrer, você só morreu, você não tem... Não vai sofrer nada no final. O judaísmo também não acredita em inferno, né? E outras coisas assim. E eu acho legal essa fala de Paulo, tipo, sobre como a gente se auto-enxerga, né? Porque no mundo que a gente vive hoje, de incentivo a crescer, a crescimento, a metas e a ser o melhor e a competitividade e tal, eu acho legal pensar um pouco dessa forma equilibrada. Não só você sendo cristão, não. Depende da sua fé. Ter um pouco dessa percepção de que, beleza, eu sou bom em muitas coisas, mas tem muitas coisas que eu não sei de nada. Se tu colocar um monte de número na minha frente, eu vou ficar perdido, pô. Não sei nada de números. Mas se tu colocar um texto para eu ler e interpretar, eu vou conseguir. Que é minha área, português. Assim como tem muita gente que é péssimo em português, não sabe a diferença de um conto para uma crônica, mas que o cara é gênio da matemática, pô. Entendeu? Então, significa que ele é um merda por causa disso? Não, significa que ele é bom em outras áreas, em outras coisas e tal. E tem um outro extremo também, né, de se diminuir, sempre se achar incapaz, sempre se achar que não presta pra nada, que não serve pra nada, que nunca vai ser feliz. E eu já tive alguns momentos de pensar que eu não era merecedor dos elogios, das coisas que eu fazia. Eu tive alguma dificuldade em lidar com elogios, e tenho até hoje um pouco também, de lidar com elogios por conta disso. De sempre achar que a pessoa tá exagerando, entendeu? Tipo assim, eu não sou isso tudo que ela tá falando, né? Por que ela tá me agradecendo a esse nível? Eu não sou essa pessoa e tal. Mas hoje não, hoje eu consegui canalizar melhor isso, então quando alguém me elogia mais, eu consigo distribuir pegar isso e colocar, isso é só
um elogio, ou então quando eu percebo que não é sincero, eu falo, ela tá só sendo educada, né? Ela tá só sendo cortês, ela tá só mantendo a cordialidade. Porque, Aham. cara, é isso, você tem que aprender, a vida ela não vem com manual de instrução, né? A gente pode encontrar Não. alguns manuais por aí e se adaptar a ele, mas a vida ela meio que ela não é linear, então ela vai te colocar em situações que muitas vezes vai fazer uma hora tu tá sendo um babaca, outra hora tu tá sendo o cara mais legal do mundo, então é sempre tentar achar o O equilíbrio, né? equilíbrio. E é o grande desafio da vida, né? É achar esse equilíbrio, porque é para tudo, cara. Você ser modesto demais, ou você se achar, né, ruim demais em tal coisa, ou se Sim. achar bom demais em tal coisa também, é Se uma achar coisa insubstituível, né? Se achar. que é o pecadinho ali talvez até, né, do excesso, né? Do excesso. Sim, O excesso sim. é um grande mal. Até porque o excesso, independente do que seja, é o excesso que faz mal, né? Até a água, se você beber água em excesso, vai te fazer bem. Então, cara, aí minha vida é mais ou menos isso. Aí depois. Aí tem as namoradas, que aí namora um pouquinho, acho que vai casar no caso. Sim. Aí namora mais um pouquinho, noivei. E quando penso que não, também não casei. E aí a Jo foi tudo muito rápido, cara. Eu conheci ela pelo Tinder. Eu conheci Caramba! ela. Tu é o segundo cara que passa por aqui que conheceu a esposa pelo Tinder. O Teru também. Então, cara, eu Ele conheci ela também. pelo Tinder e depois, tipo assim, a gente se conheceu, só que ela, cara, foi uma sensação assim, parecia que eu conhecia ela há muito tempo, sabe? Tipo assim, Pode crer. de vidas passadas até, sabe? Porque era um negócio o match foi tão forte que fiquei com essa impressão de já conhecer ela há 20, 30 anos já. Nem tinha tudo isso de idade, mas parecia que eu conhecia ela a vida toda. E aí foi rápido, cara. Em 6 meses, assim, a gente já tinha planejado o casamento, casamos, fizemos festa, aí depois de um ano de casado, aí o Arthur nasceu, ela já tinha o Gustavo, né, do primeiro casamento, aí ele vive com a gente desde então, né, eu já vivia com ela, eu que entrei pra família ali de agregado, e, cara, aí é a metade da minha maçã aqui, cara. É uma mulher espetacular, mano. Maravilhosa. Ela também não enxerga que é tudo que ela é, mas ela é foda. Pode crer. Você conheceu a Josi em que momento da sua vida? Você tava, tipo, trabalhando onde? Você morava com seus pais ainda? Como é que foi? Eu morava com a minha mãe, só que na verdade, assim, eu conheci. Porque, assim, lá na minha mãe tem a casa, tem a primeira casa de baixo, assim, Uhum. aí no fundo da casa tinha um quartinho com banheiro, e minha mãe morava numa casa em cima dessa casa de baixo, que ela tinha construído com meu pai ainda quando era vivo, né, com a Uhum. minha tia, não sei que rolo que foi, minha tia construiu, depois, não sei. Alguém construiu a casa de cima e aí minha mãe morava na de cima, alugava a de baixo Uhum. e aí o do fundo, ela durante muito tempo ela alugou, só que aí o último inquilino que saiu, eu cheguei e falei, não mãe, dá o quartinho do fundo lá, já tinha 22, 23 anos já Pode e crer. um pouco mais de privacidade, desci morar no quartinho lá, mas no mesmo quintal da minha mãe, né? Uhum. Eu trabalhava numa indústria, na indústria de plástico, né, que foi onde eu mais trabalhei, que fiquei lá 7 anos, que Uhum. era onde eu fiz de tudo, né, dirigi caminhão, emiti nota, fui líder, babado filho do dono, enfim, Caramba. o pior, Fez né, o tudo. cara era um marmanjo barbado, então. Cara, Sim. aí assim, mas eu tava ali, tinha saído de um relacionamento, não fazia muito tempo, tinha sido até um relacionamento que minha mãe não gostava, porque, né, pra minha mãe a menina era só uma aproveitadora, tudo. Então, Uhum. assim, foi até positivo, assim,
eu ter saído desse relacionamento, que aí eu conheci a Jo e, cara, assim, eu tava ainda num período da minha vida ali eu ainda não tava na fase de me amarrar, sabe? De me comprometer. Sim, Tava sim. mais, tanto que eu tava no Tinder, cara, né? Eu não esperava, cara, nada sério no Tinder, entendeu? Só que, cara, cheguei a conhecer acho que duas meninas antes dela no Tinder, e só que ela arrebatou, cara, arrebatou de um jeito que, cara, foi sensacional, né? Paixão avassaladora. E pode crer. eu já tinha tido um relacionamento anterior com a menina do movimento de jovens lá que eu participava, que tipo assim, a gente chegou, namorou, tipo, sei lá, acho que 4 anos, aí a gente noivou, tipo, tava tudo certo, assim, né, teoricamente, só que aí na hora de que tava apertando o calo ali, eu comecei a perceber que não era tudo aquilo que eu queria, sabe? Aí a gente terminou tudo, e o da Jo foi muito assim, tipo, foi papum, sabe? Não demorou, não teve dúvida, não teve nada, cara. Foi rápido e certeiro, sabe? Pode crer. E ela é uma pessoa maravilhosa, cara. Eu tiro o chapéu pra ela, cara. Porque assim, ela fez eu mudar de opinião em muitas coisas que assim, eu tinha como verdade absoluta e tipo, cara, eu não vou mudar de opinião. Mas ela, conversando ali, argumentando, ela conseguiu me dobrar ali e mudar minha opinião para muitas coisas. Muitas coisas. Pode crer. E essa é uma das coisas também que a gente não teoriza, né, mano? Essa imprevisibilidade da vida, né? De você tá à toa na vida, né? Tipo, às vezes até sem intenção nenhuma de ter nada, como era o seu caso, e Deus ou o universo ou qualquer coisa que você acredite te mandam alguém que vai mudar a tua vida, né? Tipo, essas paradas que a gente escuta muito, né? As pessoas falarem, né? Tipo, na vida. E o que os poetas falam muito nas músicas, né? Nas letras e tal. E a gente vê na prática nesses casos, né? Porque, cara, o roteiro é você, tipo, procurar e encontrar, né? Não é você estar vivendo. E é isso. Dentro do meu podcast, eu tenho um quadro, né? Que se chama Coach Amoroso. Que é eu que dou dicas de relacionamento pra galera, né? Eu criei esse quadro, e por incrível que pareça, esse quadro é um dos mais... A audiência do meu podcast é esse, né? Não sei por quê, né? Que a galera gosta dessa coisa, né? E sempre vem umas perguntas pra mim assim, pô, tipo, ai, tô carente, não sei o que, quero encontrar alguém, e aí eu falo, cara, coisa de você, mano, ou coisa de você, mina, sei lá, o que você tá fazendo? Ah, eu tô à toa, acordando no meu dia, fazendo nada. Pô, aí, como é que tu quer encontrar uma pessoa maneira desse jeito, né? Você quer encontrar, qual é o tipo de pessoa que você quer encontrar? Ah, eu quero uma pessoa que seja trabalhador, estudioso, seja um bom filho, pô. Então, seja essa pessoa, pô. Seja essa pessoa, né? Para que você encontre uma pessoa que seja de acordo com o que você procura. Para também de teorizar as coisas, né? Tipo, qual é o teu signo, virgem? Não presta. Porra, né? Torce pra qual time? Eu torço pra time A. Então não quero. Fala, então aí eu tô de sacanagem comigo, pô. Né? Aí você não quer encontrar um amor, não. Você quer encontrar uma pessoa que seja igual a você. Aí você não vai encontrar mesmo, pô. Cara, o que é engraçado é que, tipo assim, quando eu comecei com a Jo, a gente achava que, tipo, a gente era muito parecido. Tipo, os gostos, tal, essas coisas. Beleza, a gente é parecido, Mas, cara, agora a gente tem 7 anos de casado já, pra 8. E aí, sabe, a gente percebe que a gente é muito diferente. Aquela frasezinha clichê, sabe? O que falta em mim e eu encontro em você. É aquela coisa, sabe? Tipo, um completa o outro, sabe? O que ela é agitada, eu sou calmo, sabe? Ela interpreta textos, né? Igual você estava falando, cara. Eu não sei a diferença dessas duas coisas que você falou aí, não. Conta aí, crônica. Eu não sei, cara. Ela sabe, entendeu? Só que na hora das contas, ela passa pra mim, entendeu? Então, tipo assim, pode crer. É umas coisas que é isso, cara. Tipo, é clichê, tudo, mas é aquela coisa, os opostos se atraem.
né? Então, tipo assim, não é que é totalmente oposto, entendeu? Você não vai viver em pé de guerra com uma pessoa que discorda 100%. Jamais, né, pô? Tem coisas que não Mas, dá. mas é aquela coisa, tipo, cara, se eu pudesse dar um conselho amoroso para qualquer pessoa, eu diria, cara, primeiro, seja o melhor amigo dessa pessoa, sabe? Papo Porque reto. através de uma grande amizade, cara, se nascer um amor ali, se nascer uma paixão, é genuína, cara, sabe? Sim, É uma genuína. Porque depois, cara, é clichê isso, mas, tipo assim, a paixão passa, pode crer. entendeu? Paixão dura ali 6 meses, 9 meses, entendeu? Nasce e depois já era, passa. E o que fica, mano, é o respeito, o que fica é o companheirismo, entendeu? Igual assim, você vai envelhecer do lado da pessoa. Tipo, você não vai se relacionar por causa do sexo, da aparência, enfim, Sim, entendeu? O que vai ficar ali não é nada disso. Não vai ficar o sexo, não vai ficar a aparência, não vai. Muitas vezes nem a memória vai ficar, entendeu? pode Então, crer. pegando o gancho ali do que você falou, do se cuida, é aquela velha história ali de meu, você tem um jardim, você rega, você cuida ali das suas flores ali, do seu jardim, para que seja bonito, atrativo para as abelhas, para os beija-flor vir e prestar atenção ali em você e te notar, entendeu? Papo Não reto. adianta você tá com a terra revirada lá que você não vai achar nada, entendeu? Nem minhoca. Papo reto. Papo reto. E tem uma parada que eu falo direto sobre isso, tipo, conversando com minha avó, né, que em volta e meia eu troco ideia com minha avó, e também essa coisa da aparência, essa coisa, tipo, do ser e o tentar ser. Fingir ser uma pessoa é muito mais difícil do que você só ser você, né, e a gente vive, não sei se a gente vive ou se sempre foi assim, mas assim, tem muitas coisas da performance, né? É o performar, é ser o mais atrativo, é ser o mais bonito, é ser o que não falha, o que não erra, é ser o reto, o corretinho. E aí quando a pessoa te conhece no convívio, né? No dia a dia, porque conviver é difícil, cara. Conviver é foda. É por isso que eu falo, não dá pra ser totalmente oposto. E também não dá pra ser totalmente igual, pô. Porque a convivência ela vai te exigir que quando a pessoa falar, você tem que ficar quieta para esperar o ânimo dela acalmar, depois você vai lá e fala. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito estourada. Eu sou uma pessoa muito chato, né? Eu sou chato. E chato, às vezes, com coisas que eu não deveria ser. Por exemplo, eu não gosto de sujeira. Eu vejo uma coisa suja, eu tenho que lavar, tenho que limpar. E eu peguei isso da minha mãe, inclusive, né? Minha mãe também é muito assim. E aí eu namorava com a menina, a gente quase foi casado um período, né? Ela praticamente. Ela só ia na casa dela para buscar roupa, mas dormia lá em casa todas as noites. E a gente teve muito conflito por causa dessas coisas mínimas, sabe? Tipo, ela fazia mais arroz do que precisava, estragar arroz. Ela não lavar, não secar a pia quando lavava a louça. E assim, e não é que, tipo assim, eu sou chato do nível que a pessoa fez e eu já vou xingar ela. Não, eu vou, né? Eu vou administrando, eu vou falando, ó, não é assim e tal. E conviver é isso, conviver é difícil. Então, é como você falou, a performance vai embora, pô. Ela fica nula diante dessas questões. Que é o você tolerar, é o você respeitar, é o você ser paciente, é o você ser compreensivo, é você ceder muitas vezes. Uma parada que você não tá afim por causa do outro. Isso é amor, né, no fim das contas, né? Isso pô, a minha relação com os meus amigos, por exemplo. Meus amigos odeiam pagode, pô. Mas ontem mesmo, eles estavam lá comigo no pagode. Por causa de mim, pô. Da minha companhia, da minha presença, tá ligado? Isso é amor, entendeu? Tipo assim, a gente vive muito a questão da performance, do tá mostrando, tá demonstrando, postando em redes sociais, né? Tipo, dando a entender de que tá preocupado, dando a entender de que tá ativo, sendo que, cara, isso aí não demonstra nada, né? Isso aí não quer dizer nada, porque no off, né, quando você precisar de uma pessoa do lado, é aí onde você vai ver quem realmente está disposto a te ajudar, a ser teu amigo. E a gente está falando aqui num sentido de relacionamento geral, né? Óbvio que você deu o contexto da Josi, que é sua esposa, mas em todos os tipos de relacionamento é essa parada, né? Sim, e cara, eu acho que isso aí, o que você falou, é muito verdade na questão da pessoa, né, performar ali, da pessoa ela se fazer de coisa ali, a máscara que ela veste, mas eu acho que isso,
cara, talvez não dê pra generalizar, mas pelo menos comigo veio com a maturidade, tipo assim, porque eu fui durante muito tempo, cara, eu fui uma pessoa que colocava uma máscara ali, né, de bom garoto, tá tudo bem, cara, eu tinha muita dificuldade de falar não, sabe? Pode crer. Principalmente assim, para pessoas mais velhas, vai, sei lá, tio, um colega de trabalho, uma tia, né, ou qualquer pessoa, assim, amiga da minha mãe, que fosse mais velha, sabe? Tinha muita dificuldade Pode de crer. falar um não, assim, sabe? A pessoa fala assim, faz tal coisa pra mim, faço. Às vezes não podia, cara. Às vezes me enrolava e fazia, né? Mas e eu vestia a máscara ali e a pessoa, pô, nossa, olha só, não sei o quê. E por dentro eu tava assim, não, mano, eu vou me atrasar, eu não posso fazer isso, não é, sabe? Não era nem maldade de falar assim, não. Sim. Mas era coisa minha, que eu não conseguia, cara, falar não. E aí, com a maturidade, aí eu comecei a perceber que, cara, tipo assim, a pessoa, né, você, não sei se tá todo mundo, se vai ser assim com todo mundo, de vir com a maturidade, se alguém vem de fábrica assim, entendeu? Ou se alguém nunca vai ter. Mas, tipo assim, cara, quando você, pelo menos comigo, quando eu percebi que eu não preciso vestir uma máscara, e muito pelo contrário, melhor que eu não vista e as pessoas me conheçam como eu sou, claro. e se for para gostar, vai gostar de mim do jeito que eu sou, entendeu? Porque eu também, cara, eu sou casca de ferida, eu sou ranzinza, né? Eu sou velho com a idade de 30, eu tenho uns 80, cara. Eu sou Exatamente. bem chatão. Então, se a pessoa for, né, no meu caso, quando vê a maturidade de eu entender que é melhor que a pessoa goste de mim, eu sendo autêntico ali, do que eu tentando agradar outra pessoa, né? Essa é a palavra, autenticidade. Se torna, tipo assim, frágil, sabe? Um relacionamento que você, seja de amizade, seja um relacionamento amoroso, seja de trabalho, qualquer tipo de relacionamento que você tenha, que você que você que você pinta, né, uma máscara para outra pessoa, cara, isso vai ruir mais cedo ou mais tarde. Vai. A pessoa não vai aguentar vai. E outra, se você é todo tempo bonzinho, vestindo essa máscara, ninguém nunca vai te conhecer, ninguém nunca vai conhecer esse lado que você tem, de ranzinza. Porque você tá todo tempo. Cara, e essa é uma parada que eu levo pra todos os meus relacionamentos. Eu sempre deixo claro pra pessoa, ó. Beleza, que eu sou essa pessoa legal. Esse Jonathan existe, esse cara legal, esse cara que é amigo. Mas também existe um lado meu que eu tento ocultá-lo ele na maior parte do meu tempo, mas ele existe. Que é um lado chato, é um lado arrogante, é um lado que fica puto, é um lado que muitas vezes fala muito o que não deveria falar, fala às vezes no impulso. Esse Jonathan existe. É o mesmo Jonathan também que vai te pedir desculpa depois. Vai reconhecer que errou, vai chegar pra você e vai te pedir desculpa. Mas antes ele vai soltar isso pra você. A pessoa ela já entra num relacionamento comigo sabendo disso. Quando isso acontecer, beleza, vai ter o espanto ali do choque do que aconteceu. Mas depois, eu lembro de um episódio muito interessante que aconteceu comigo na minha antiga empresa que eu trabalhava, né? Que uma pessoa, ela nova na empresa, ela veio me pedir uma ajuda de uma parada, eu ajudei ela, aí ela pegou e falou, não, mas fulano disse que não era assim. Aí eu, cara, te juro, não foi maldade, foi na inocência, tipo, eu falei como eu falaria com qualquer, então vai na pessoa que te falou que não era assim e pede ajuda pra ela, pô. E eu falei assim, rindo, sabe, descontraída, aí a pessoa ficou muito mal, pô, ela ficou, caramba, valeu aí, não sei o quê. E aí depois eu falei, caralho, mano, eu fui babaquinha demais. Porque embora, Rafael, não fosse minha intenção, porque tem essa parada também, né? Eu não quis machucar, então eu não vou pedir desculpa. Não, cara. Aí tu tá sendo mais babaca ainda. Mesmo não sendo a tua intenção, mas tu falou, saiu da tua boca isso aí, tá ligado?
maneira aí, reconhece que tu foi um babaca e vai lá pedir desculpa. Aí eu fui lá, pedi desculpa pra pessoa, cara, foi mal, eu não quis falar dessa forma, tá? Eu só quis te dizer, eu tava tentando te ajudar, inclusive, eu só quis te dizer que assim foi a forma que eu aprendi, então pra mim funciona dessa forma, se alguém falou que não é assim, então seria legal chamar essa pessoa pra ela poder, porque eu posso estar errado também. Eu posso ter te passado a informação errada. É bom que nós dois aprendemos juntos, tal. Aí ela entendeu. Aí depois, e assim, e foi um processo, tá? Não foi de um dia para noite. Eu tive que ficar demonstrando para ela de que eu gostava dela de verdade, que eu me importava com ela de verdade. Porque se eu não gostasse também, eu nem ia pedir desculpa, eu nem ia falar com ela nem nada. Eu ia só cagar e ia continuar minha vida. Então, tipo assim, essa parada da autenticidade, tá ligado? Isso me atrai muito nas pessoas, cara. Eu não consigo ter relacionamento nenhum com pessoa que é falsa, com pessoa que veste uma máscara, com uma pessoa que você percebe pela forma de ela tratar você, de que ela tá enchendo linguiça com você. Isso é muito perceptível. Eu não sei como as pessoas que agem assim acham que tá enganando quem, porque isso é, pra mim, né? Pelo menos eu tenho uma anteninha que eu identifico logo uma pessoa assim. Eu identifico logo. Então, tipo assim, eu não consigo, porque pra mim a pessoa não tá se mostrando, cara. Pra mim, e isso é desleal comigo mesmo, porque eu tô sendo eu verdadeiramente pra pessoa e a pessoa tá se ocultando, saca? A pessoa tá fingindo ser uma outra pessoa. Isso também, isso que você falou faz total sentido, é maturidade, mano. É maturidade, não tem pra onde correr. E isso é desgastante, né? Como você falou, de não poder dizer não pras pessoas. Pô, às vezes vai precisar, mano. Vai precisar, porque você não vai entregar um tempo de qualidade pra pessoa. Tá ligado? Sim. Você não vai estar inteiro ali pra pessoa. Você tá sendo falso, pô. Querendo ou não. Mesmo ajudando, você tá sendo falso. E a pessoa não tem como adivinhar, cara. Ela não tem como adivinhar. E tinha muito disso, cara. Só que eu lembro que isso foi até um puxão de orelha da minha mãe mesmo. Que eu falava assim pra todo mundo e depois, tipo assim, porque muitas vezes minha mãe falava, ó, você não pode fazer tal coisa pra tal pessoa? Tá, posso, vai. Você não pode, não sei o quê. Aí eu lembro bem que foi até, tipo, foi um tapa na cara, né? Figurativamente, não que minha mãe bateu na cara, mas foi assim, eu, pô mãe, mas você fica arrumando coisa pra eu fazer, não sei o que, não sei o que. Ela pegou e falou, não, filho, é só você falar que não dá. Então, Exatamente. eu Ela arrumo arruma coisa porque você pra tá sempre fazer, exposto, né? você faz. Agora, se você não pode, é só você falar, a pessoa dá outro jeito, entendeu? A pessoa vai dar outro É jeito. isso. E aí cai a ficha, cara. Aí você fala, não, realmente faz sentido isso daí. Uhum. Você lembra, né, Rafa, quando eu te mandei mensagem falando, ô Rafa, tem como, assim, a gente trazer a gravação pra tal dia, mas só se der, cara. Aí você falou que Uhum. não, e eu falei, não, tá suave, Sim. então mantém o que a gente já tinha combinado. É isso, cara, no final das contas é isso, ninguém tem obrigação nenhuma de te ajudar em Sim. nada, né? É até algo que é polêmico, que é uma opinião que eu tenho. Tipo assim, a pessoa, fulano é bilionário e não ajuda as pessoas. Pô, ele não tem obrigação, pô. Ele é Não. bilionário porque ele conquistou o dinheiro dele, ele não tem obrigação de ajudar ninguém, nem a família dele. Ele ajuda se ele quiser. Se ele não quiser, fora-se, ele vai morrer bilionário. Entendeu? E tem uma parada de, pô, você tem que ajudar as pessoas. Beleza. É legal. É positivo. Se der, faça. Mas eu não quero que isso seja uma obrigação. Eu quero ajudar o Rafael porque eu gosto do Rafael e eu quero ajudar ele e eu posso ajudar ele, tá ligado? É uma série de fatores porque eu vou ajudar o Rafael. Não porque, nossa, se eu não ajudar o Rafael, ele vai deixar de ser meu amigo. Pô, se eu não ajudar o Rafael, ele vai pensar mal de mim. Porra, então, você não tá sendo verdadeiro. Você tá ajudando só pra manter essa imagem de bom samaritano, pô. Você não é o samaritano, o bom samaritano. É um falso altruísmo, né? Exato. Que descaracteriza totalmente o próprio altruísmo, né? Sim. Porque você se obrigar a fazer algo ou ajudar alguém, primeiro que você está negligenciando sua própria vontade, né? Exato. É o que você falou, você não tá doando um tempo de qualidade, você não está doando o seu melhor, né? E a pessoa não tem culpa. Tipo, a pessoa, ela Exatamente. pediu ajuda. Uhum. Pode ajudar, beleza.
Se você não pode ajudar também, não tem problema. Tipo, é o que você pode ali no momento, cara. Você não consegue ajudar. E tem até um videozinho, não sei se é de TikTok ou no Instagram, da Fernanda Souza lá, a Mili do Chiquitita, sabe? Pode crer, sei. A ex do Thiaguinho, né? Isso, a ex do Sou Thiaguinho. muito machista agora, mas enfim. É porque a sua referência é da Mili fala... das Chiquititas. A minha referência é da esposa do Thiaguinho. Eu não fui machista, não. É referência, cara. É que eu não lembrava o nome dela, mas é a Fernanda Souza, eu acho. Uhum. Enfim, e ela fala, né, que ela fala, tipo assim, a pessoa foi um bosta com você, sabe? A pessoa foi um bosta com você. Tudo bem, é o que ela tinha pra dar pra você no momento, entendeu? Claro. A pessoa pisou na bola. Meu, ela é o que ela tem pra te dar. Entendeu? A pessoa, sei lá, foi caloteira, foi traída, foi não sei o quê. Meu, é o que a pessoa tem pra te dar, entendeu? Não é. É que muitas vezes a gente espera que os outros façam por nós o que nós fazemos por eles. E aí é onde a gente se ferra, né, mano? É onde a gente se ferra. Porque quando você dá esperando receber de volta, na mesma proporção ou até mais, porque geralmente você se frustra quando vem menos, né? Ou quando não vem. Sim, sim. Né? E quando você se projeta com isso, é uma bosta, cara. Porque É o famoso não vou participar do amigo oculto porque eu sempre dou um presente bom e ganho um presente merda, né? É sempre isso. Isso. E tipo assim, e às vezes não é nem a questão da quantidade, né? Que tem aquela parábola lá de, não sei se é de Jesus ou do que é, que tem um homem rico lá e tem uma moradora de rua lá, sei lá, uma pobre. Sim. E aí a pessoa, tipo, dá lá um negócio, né, mínimo, né, que seria, né, teoricamente um pouco, e o outro dá não sei quantas moedas lá e tal. Não conheço a história direito, mas a moral da história é: quem deu aquele mínimo deu mais do que o cara que deu um monte de moeda. Por quê? Porque deu tudo que ela tinha, né? E um monte de moeda pro cara não fazia diferença, né? Então, é o que você tem a oferecer, cara. Às vezes você não tem o máximo que você tem a oferecer, não é o que a pessoa tá pedindo, né? Sei lá, tipo, cara, tá me pedindo, sei lá, dinheiro. Cara, não vou ter pra te oferecer o dinheiro. Mas, cara, eu sei lá, vou te ajudar, vou fazer uma vaquinha aqui na internet, vou usar meu conhecimento para arrecadar um fundo, sei lá, cara. Vou te ajudar com o que eu tenho de melhor, entendeu? Sim. É isso, é o que a pessoa tem para te doar. Faz a diferença ali. Mano, é isso. Eu durante uma boa parte da minha vida, eu fui menino de igreja, né? Eu me converti na igreja evangélica, eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E fui crente, tipo, aqueles crentes mesmo de fiel mesmo, sabe? Tipo, da dízimo, da oferta, ir pro culto quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ir pra tudo que era coisa de igreja, só ouvia música gospel, não ouvia música secular. Fiel, sabe? Sabe aí, tipo, fiel não a Deus, né? Fiel às doutrinas da igreja, né? Fiel ao que a igreja mandava fazer. E em 2014, eu me afastei totalmente de igreja. De 2014 para cá, eu tento viver um evangelho fora dos templos. E tem dado certo, né? Até hoje. E eu cheguei à conclusão de que parecer ser cristão, parecer ser crente, é muito fácil. É a coisa mais fácil ser crente, né? Dar um exemplo, né? É só você seguir a cartilha, né? É a roupinha de crente, é a Bíblia de crente, os versículos que os crentes usam, é a igreja que os crentes frequentam, é a comida que eles comem, a bebida que eles bebem. Parecer, né? Parecer ser o máximo possível com uma caricatura de crente, né? Crente brasileiro, né? E você ser cristão, de fato, você seguir a Cristo na essência, é uma parada mais complicada. Porque envolve tudo isso que a gente está falando, né? Envolve essa autenticidade que a gente está falando. Como você lida com uma necessidade, uma dificuldade,
Como você lida com uma pessoa que pensa diferente de você? Como você lida com a situação adversa de um amigo seu? E tudo isso aí tem resposta em Cristo, pô. Tudo. Mas nem sempre a resposta de Cristo para essas paradas é o que a gente vê os ditos cristãos fazendo. É uma pauta muito discutida hoje em dia na nossa igreja brasileira, é a questão da homofobia, né? Dos LGBTQIA+. É mais ou menos isso a sigla. E é uma parada que você nunca vai ver pastores sérios falar. Nunca vai ver um pastor sério mesmo, um pastor de igreja, um pastor que se preocupa com sua igreja, um pastor fiel a Deus. Ele não vai ficar discutindo essas paradas na igreja dele. Por quê? Porque isso é muito pequeno, cara. Porque o pecado do homossexual é o mesmo pecado do comilão, é o mesmo pecado do cara que se masturba, é o mesmo pecado, cara, é o mesmo de todos. Entendeu? Não tem essa, diante de Deus não tem esse pecado maior ou menor. Mas por que as pessoas gostam de pegar no pé dessa galera, né? Porque é a pauta política, mano, tá ligado? Não tem como tu falar que não é isso. Tu tem um livro milenar, tem inúmeras páginas, e pouco se fala disso, né? E beleza, vamos pegar um contexto de que talvez, se Jesus estivesse por aqui e encontrasse um homossexual, o que ele faria? É a mesma coisa que ele fez com as prostitutas, pô. Não apedreja. Não apedreja, pô. Você não tem pecado? Quem não tem pecado aqui? Aí tá. E por que os pastores gostam de bater nessa tecla? Ah, é porque Deus abomina? Ah, é porque é isso? Não, cara, é porque é pauta política, mano. É fazer política em cima de um palanque. Entendeu? De um púlpito. E achar que isso tá defendendo a fé. Eu não tô falando aqui de exageros, tá? Eu não tô falando aqui de militância. Eu tô falando do homossexual mesmo, cara. De uma pessoa comum. Eu falo isso também porque a minha avó é lésbica, né? E a minha avó, assim como outras pessoas no mundo, são pessoas incríveis, pô. Maravilhosas. E esse Cristo não é o Cristo da Bíblia. Eu não consigo olhar para esse Cristo dessa forma, né? Mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo aqui que não é pecado. Eu não posso dizer isso. Eu sei que é. Biblicamente é, tá? O que eu estou dizendo aqui, por que essa atenção toda para isso? Porque vamos falar também do filho do pastor que leva as menininhas para fazer suruba, pô. Vamos falar disso, desse pecado também. Por que a gente não fala? Né? Vamos falar também da mulher do pastor que se exibe pros outros na rua. Vamos falar desses pecados. Mas por que a gente não fala? Porque isso não, né? Não é legal para eles, né? Não dá audiência, né? Então, mas a questão também, cara, eu acho que assim, o ser pecado ou não ser, ou tipo assim, cara, tudo bem, cara, né? A questão maior a sua fé, né? Sim, mas principalmente cara, quem tem que julgar, né? Se tiver que julgar, sim, né? Não é eu, não é você, não é nós, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é ninguém, cara. É Deus, entendeu? É Deus. É Deus. Se tiver que julgar, é Deus. E o que eu acho muito, muito triste, né, na disseminação da fé aqui dentro do nosso país, pelo menos dentro da cidade que eu vivo, é tipo assim, eu discordo de uma vírgula que você falou, eu saio da igreja que você tá, sim, monto a minha, né, interpreto diferente a Bíblia, claro, que você interpretou, e, cara, tá tudo bem cada um interpretar de um jeito, tá? Não tô dizendo que não tem que fazer, que não tem que ler, cara, tudo bem, fique em paz. Você tem paciência, você tem o dom de ler, né? Porque ler é uma prática, mas eu acho que também é um dom, porque eu não tenho paciência, cara. Para mim, a Bíblia é uma leitura difícil. Eu já tentei, mas não consigo. Mas, por exemplo, cara, você discorda, beleza, você discorda, mas o que eu acho que pega muito na minha ferida é as pessoas focarem muitas vezes nos pecados, né? Muitas vezes no diabo, né? No inimigo, muitas vezes em pequenas partes, vamos dizer assim. Não sei como funciona muito bem, posso estar falando bobagem, mas tipo assim, a mulher usar véu, ou a mulher não cortar o cabelo, ou não pode usar calça,
Ou, Pode falar sei na lá, igreja. pode falar, né? Tem a congregação que mulher é de um lado, homem do outro, não sei se tem Sim. um porquê, não conheço. Mas, por exemplo, tem coisa, tipo, cara, vai de social, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tipo, eles Uhum. pegam umas pequenas coisas e dão, não que não sejam importantes, não sei se é importante, se não é, mas dão uma importância muito maior do Sim. que o que eu, no meu ponto de vista, acho que é o principal da fé Uhum. cristã, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sim. Acabou, cara. É. Resumindo a vinda de Jesus, no Uhum. meu ponto de vista, é isso, cara. Concordo. Ele É é isso. como você falou. Tipo assim, ele não. As prostitutas, o leproso, Uhum. cara, Cobrador de o imposto, né? cobrador de imposto, o caloteiro, Sim. tipo, não interessa, entendeu? Quem era. Uhum. Me segue, vem aqui comigo, escuta o que Uhum. eu tenho para te falar. E o que você tem para me falar? Cara, ama seu irmão como se fosse assim, a você mesmo. É isso. A, eu acho que a mensagem principal é essa, é o amor. É o Sim. amor. E o amor vem aquilo que você falou. O amor é o cuidar. O amor é É. o doar o que você O tem de tolerar. melhor, tolerar, entendeu? É. Agora, essas extremas aí, cara, eu concordo com você que esse fato do LGBT é por causa que dá audiência, né, da palanque. Sim. Eu, tipo, cara, eu tenho uma visão muito tranquila. Eu acredito que a pessoa em si, ela não, tipo assim, não é uma opção, entendeu? Não é uma Uhum. opção. É o que a pessoa é, entendeu? É o que a Sim. pessoa é. Sim. Faz parte dela, entendeu? Tipo Sim. assim, igual. Cara, eu sou chato, eu sou ranzinza, eu sou. Uhum. É o que eu sou, entendeu? É o que eu Sim. sou. Você gosta de ajudar as pessoas, né? Você é trouxa. Não, é o que você é. Uhum. Sim. Não é. Você Você está não sendo sabe ser autêntico. diferente daquilo, né? Você é assim, Cara, não. né? E o que acontece, que eu percebo, é tipo assim, é o preconceito, o julgamento de pessoas Uhum. que, cara, como é que você vai saber? Como é que você vai julgar a pessoa? Você não viveu a vida dela. Você não tá lá no corpo dela. Você não passou pelas Sim. experiências dela. Você não, sabe? Você não sabe como ela se sente. Você não sabe, Sim. sabe? Não tem como você entender É. totalmente. Você pode supor. Você nem sequer se permite o diálogo com a pessoa, né? Você só coloca ela num bolo de um Sim, grupo e pronto. Você sim, nem dialoga. sim, entendeu? E, por exemplo, é umas coisas tão, sabe? Tipo, tem coisa que faz, tipo assim, que. Porque, assim, essa questão é inofensiva, cara. Eu vejo como inofensiva. Uhum. Não faz mal a ninguém. É diferente de você, por exemplo, querer ensinar ou incentivar algo. Por exemplo, nas crianças, você incentivar. Eu acho que aí você, tem que ser natural, entendeu? Tipo assim, Aí você tá falando do âmbito público, né? Do âmbito social, tipo, de levar para as escolas. Aí eu discordo até do hétero também, tá? Tipo, para mim, sim, quem tem que ensinar você essas não tem questões é pai e mãe. Para mim é não, e você não tem que incentivar nada. Tem que, tipo assim, nada. deixar ali. Exato. Não é nem Uhum. incentivar a ser hétero, nem ser homo, nem nada. Ou, cara, se a pessoa não quer se Uhum. relacionar, não é nem idade para você incentivar isso, entendeu? Exato. Não, uma criança, você tem que incentivar a criança o quê? Tem que incentivar a criança a brincar, a imaginar, a Sim. aprender, a se cuidar, entendeu? É isso Sim. que você tem que ensinar a criança. Não ensinar a criança, não. Ó, para você ser homem, você tem que ser assim. Se você é mulher, você tem que ser assim.
Outro Você erro tem que também, gostar, né? tem que gostar daquilo. Cara, a criança tem que ser livre para gostar do que ela quiser. Tem que ter Concordo. um bagulho pitolado ali. Ah, não, você nasceu com pinto, você tem que brincar de carrinho de bola. Não, Tenho que torcer para um time, né? Tenho que gostar de é, futebol, porque senão eu não sou tem que hétero. gostar de futebol. Cara, você não quer, mano. Você quer, sabe? Tipo, meu filho, ele gosta de carrinho, gosta de bola, gosta de ursinho. Tem vezes que Uhum. brinca com as bonequinhas das priminhas dele junto, entendeu? Sim, As priminhas vêm, brinca de bola com ele. Cara, eu acho errado quando você impõe sim, algo para uma criança, principalmente uma criança muito nova, cara. Meu, a concordo. criança, por exemplo, quer se fantasiar de herói, deixa se fantasiar de herói. Quer se fantasiar de Sim, princesa, deixa se fantasiar de princesa, cara. concordo. Qual o BO nisso? Não tem BO, mano. É, A gente impõe BO nisso. A sim, gente trava as coisas. Diferente de você incentivar. Eu ficar aqui na cabeça do meu filho. Não, filho. Ó, você precisa usar um vestido. Que agora tá na é, moda. Também agora tem que usar vestido. Não, agora você vai ter que sair pelado, entendeu? Agora você tem que pintar é, seu cabelo de azul. Não, sim, é diferente. Ninguém tem que fazer nada. A gente tem que só respeitar o espaço da outra pessoa e não ofender outras pessoas com o que você faz, né? Não machucar. sim. É isso? E isso vai além, né, o Rafa. Tem pais, por exemplo, que impõem a faculdade que o filho tem que fazer, né? Ah, sim. Tipo, você tem que servir o exército, você tem que fazer direito porque eu sou formado em direito, seu avô era formado em Sim. direito, né? Você tem que Tem ser que cuidar do isso. negócio da família. Isso é bizarro, Não, mano. aqui, pelo menos em casa, a gente tem o Gustavo, que é o mais velho, tem 13, e que a gente incentiva sempre. É ele fazer o que ele gosta. Ele gosta de jogar basquete. Cara, então você vai jogar basquete. Só que, Brabo. por exemplo, você não vai parar de estudar, Sim, beleza? Você não vai parar. Você vai completar o ensino médio. Você quer jogar basquete, quer ir para a NBA, você vai, a gente vai dar a força que a gente conseguir dar, beleza. Só que você vai fazer uma faculdade do que sim. você quiser, entendeu? Não importa. Porque o basquete, se você tiver uma carreira no basquete, ela dura pouco. E depois, Uhum, entendeu? Você não nasceu em uhum. berço de ouro, você não tem herança, nem o seguro de vida que a gente tem te dá uma herança que vai te aposentar, cara. Então, você tem que estudar, porque estudar é o mínimo, cara, é a base. É a base. Se você É a base. não estudar, é só isso que nós pega no pé. Agora, não é tipo assim, não, você vai fazer advocacia. Não, você não vai Uhum, fazer, você vai fazer o que você quer. Alguma coisa você tem que querer, sim, entendeu? Que seja qualquer coisa, entendeu? Não interessa pode crer. se é administração, se é economia, se é engenharia, se é agricultura, sei lá, Se mano, é pode artes ser qualquer cênicas, coisa. se é teatro, Arte cênica, teatro, é, RH, não importa, mano. Não sei, entendeu? sim. Educação física, você gosta de basquete? Faz educação física. Todo mundo é bom em alguma coisa, né, mano? Não tem essa. Então, assim, o que a gente incentiva é isso. É só o estudar. Pode crer. E, cara, quer jogar basquete? Vai jogar basquete, mano. Compra bola, vamos levar em peneira, entendeu? Já fez peneira, não passou ano passado, esse ano vai fazer de novo. Vai fazendo peneira, vai treinando, Sim, entendeu? Vai fazendo o que te deixa feliz, entendeu? pode crer. Se você não exige pelo menos o estudo, você fala, não, você faz só o que você quer. Aí você também está sendo negligente, né? Sim, total. Agora, se ele vai gostar de mulher, se ele vai gostar de homem, se ele não vai gostar de ninguém, entendeu? Se ele vai É. gostar dos dois, aí é a escolha dele, cara. Aí já não é Né? mais problema seu, né, Rafa? É, eu Aí é a costumo até escolha dele. brincar, entendeu? Se ele vai dar o brioco, é o brioco dele, entendeu? Não é o Com meu. certeza. Eu não entendo Eu não também, não, tenho nada a ver com esse isso. fetiche por se preocupar com o buraco dos outros, mano. Eu não entendo. É, não. Tipo assim, é dele, entendeu? Não vai me afetar em nada isso aí, entendeu? Agora Exato.
tem pai, tem mãe que se afeta, né? Parece que é uma Expulsa de ofensa. casa, né? Tipo, para de falar. Pode falar. É foda. Meu, É isso aí que a gente tem que combater, né, mano? É cara, meu esses extremos aí. filho eu vou amar independente, entendeu? Independente. Voltando um pouco pro lado religioso, cara, eu não sei se você já leu ou se você assistiu A Cabana. Já ouvi falar, mas nunca li nem assisti. Cara, tem uma parte da cabana, vou resumir mais ou menos. O cara é um pai que a filha dele é assassinada e é, né, sequestrada e é assassinada e não encontram o corpo da menina. E aí ele recebe uma carta misteriosa, né, falando para encontrar na cabana lá que acharam o corpo, os restos do vestido da menina, o sangue e tal. E quando ele chega lá é um encontro com Deus, Espírito Pode Santo e crer. Jesus. E aí, cara, tem uma parte que tipo assim, ele fica falando, né? Ele sempre se questiona, ele fala, mas por que você escolheu o cara, né, que abusou da menina, que matou a menina e deixou né, a menininha de 6 anos lá morrer. E aí Deus para explicar para ele, como ele tem mais 2 filhos, Deus pega ele assim, coloca ele num canto, mostra os 2 filhos dele e fala assim: escolhe aí, só um vai sobreviver, escolhe qual filho que você vai matar. Aí ele fala assim: não vou escolher. Aí Deus fala: não, escolhe aí. Escolhe qual que você quer. Você tem que escolher um. Não, então me mata. O pai fala, né? Me mata, mas deixa meus filhos. Aí Deus fala, tá vendo? Como é que eu vou escolher? Pra mim é igual. Pode São crer. 2 filhos meus. Entendeu? Não importa que um foi pelo caminho errado e, entendeu? Pra mim é isso, é 2 filhos. E você não sabe o que a pessoa passou pra estar nesse caminho errado, entendeu? Pode crer. Dá um banho de água fria, entendeu? Na gente, porque realmente, cara, tipo, se existe um Deus, eu acredito que existe, ele não fica metendo bedelho nas nossas escolhas. Sim. A gente tá aqui, tá fazendo escolha e ele nos ama igual, entendeu? Ele não me ama mais que ama você e não ama você mais do que me ama. Sim. Se eu vou atentar contra a sua vida, entendeu? Ele não vai me matar para poder salvar você. Ele vai sofrer porque eu tô atentando com a sua vida. Vou sofrer meu castigo? Vou, provavelmente. Igual quando você tem filho que o seu filho faz arte. Sim. Entendeu? Você vai botar ele de castigo ali, vai aplicar uma disciplina. Entendeu? Não, você vai sair sem computador, sem bola, não sei. Durante tanto tempo. É a sua disciplina. Sim. Mas você não vai, sei lá, meu filho deu uma paulada no meu outro filho. Então eu vou dar uma paulada nesse filho que deu uma paulada pra ele sentir a mesma dor que o outro. Não é assim, mano. Pode crer. Entendeu? Talvez algum dia foi, mas hoje em dia não é assim. Né? Olho por olho, um dia todo mundo fica cego. Exato. É isso, Mazuca. Muito feliz por. Não esperava menos, né? A gente já tinha trocado umas ideias em off lá na empresa também. E que rendeu muita coisa legal. Eu sabia que a gente ia ter uma troca legal. Não sabia que ia ser tão profundo assim. A gente falou de tantos temas sensíveis, né? Mas que foi muito legal no fim das contas. E a minha admiração por você, ela já era muito grande, agora é mais, né? Só cresceu. Antes de te passar a palavra para o seu lugar de fala, né? A gente tem um quadro novo aqui dentro do plataforma, que é onde o convidado pode indicar uma pessoa para colar aqui. Né? Não precisa ser só uma, tá? Você pode indicar mais de uma, pode indicar 2, 3, 4, 10 pessoas se você quiser. Eu só preciso que você me diga quem é a pessoa e o motivo de você estar indicando, né? E também não precisa ser uma pessoa que eu conheço, tá? Pode ser uma pessoa que você conhece. Jonathan, se tu não conhece, então como é que você vai chegar nela? Eu vou chegar em você e vou te pedir o contato dela. Simples, né? Então, quem você, Rafael Mazzucato, indica para colar aqui, ou quais, né, pessoas? E por quê, né? Eu fui indicado por alguém? Só pra saber. Não. Eu que te convidei mesmo. Não, legal. Cara, deixa eu ver. Poderia te indicar meu cunhado, cara. Pode crer. Meu cunhado. Você não conhece, mas é um sujeito ímpar, uma pessoa
muito, muito cabeça, tenho muita consideração por ele. O nome dele é Rômulo e talvez dê bastante conversa, principalmente porque ele gosta muito, principalmente de pensar sobre essas coisas da vida. Ele tem uma história também muito profunda. Ele também perdeu um amigo da mesma idade, tudo. Então, Pode crer. já passou por poucas e boas, entendeu? É uma pessoa muito interessante. Se você quiser conhecer, eu acho que é Da uma hora. boa. Anotado. E, Rafa, agora é o seu lugar de fala, né? Onde você pode falar o que você quiser, mandar abraço para quem você quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, né? É um bate-papo isso aqui. E mais uma vez te agradecer pela sua disposição. Você está de férias, já é meia-noite e pouco, e você está aqui conversando comigo, então assim, fico muito honrado com essa sua predisposição. E obrigado também pela sua amizade. E pode ficar à vontade. Eu agradeço aí o convite, cara. Sensacional, né? Tava meio receoso, igual eu falei pra ti. Falei, cara, não sou tão interessante assim, mas eu entendi a ideia do seu podcast. Adorei, cara. Adorei. Muito bom. Fluiu, é um bate-papo. E acho que a ideia é essa, ir fluindo e conhecendo e falando de coisas que vão acontecendo, né, das nossas experiências. Adorei mesmo, muito obrigado pelo convite. Não conhecia sabia que você fazia, mas não tinha conhecido tanto esse seu trabalho. Admiro muito o seu trabalho, sua postura, e faço das suas as minhas palavras, cara. A amizade é forte, cara. Tudo que eu conseguir te ajudar, que não seja com a máscara, né? Tudo que eu conseguir te ajudar e o que eu posso te ajudar, eu tô aqui para isso, cara. E sei que eu posso contar contigo também. Com certeza. E agradecer, cara. Mandar beijo, abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Um beijo especial para Josi, minha esposa, e um cafuné dos meus 2 filhos, Otávio e o Arthur. E eles atualmente são a razão aí da nossa luta, né? Esperando o dia de glória. É isso. Valeu, mano. Entendeu?